Amém? Vamos lá, Gênesis capítulo 4. Gênesis 4, a partir do primeiro verso. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti só cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama na terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vai para a carta aos Hebreus, o capítulo 11, o verso 4. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Amém? A relação com Deus, até Gênesis 3, se estabelecia naquele encontro da viração do dia. Deus fez o universo, o cosmos, criou os animais e criou o homem à sua imagem. E com o homem a relação se estabelecia. E todos os dias Deus chegava no final do dia para bater um papo com Adão. Até o dia que Adão e Eva não respondem à voz do nosso Deus. Ele começa a chamar pela sua criação e eles não respondem. Eles se escondem e escondem também a sua vergonha, porque eles haviam desobedecido a Deus. Deus deu permissão e deu toda a liberdade para que eles experimentassem e provassem tudo aquilo que estava no Éden, porém era proibido comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Houve toda uma trama diabólica, uma conversa, uma conspiração contra essa vontade de Deus e essa verdade de Deus, e eles desobedeceram. Automaticamente
a relação foi perdida, o medo passou a tomar conta da relação, eles não tinham medo de Deus e o medo passa a tomar conta do coração de Adão e Eva. Eles passam agora a se esconder do Senhor, aquele Deus que eles estavam sempre prontos a ouvir a voz. E Deus muda toda a forma da relação do homem com Ele. E em Gênesis 4 a gente começa a notar como a relação vai se desenvolver. Os filhos de Adão passam agora a se relacionar com Deus. E depois de um tempo, diz a Bíblia, que os dois filhos foram oferecer uma oferta ao Senhor. E Deus recebe uma oferta de um filho e não recebe de outro filho. Um filho se torna lavrador e traz alguns frutos da terra, daquilo que ele havia feito durante um bom tempo. O outro se torna pastor de ovelhas e traz um sacrifício. E sem dizer o porquê, de forma assim clara, Deus olha para as duas ofertas e diz: essa eu aceito e essa não. Porque Deus estava modificando toda a forma de relacionar-se com o homem. Ele estava nos apontando de que maneira a relação deveria se desenvolver a partir do instante que a desobediência entrou no Éden. Da mesma forma que em Gênesis 3:21 ele nos mostra que jeito a gente pode esconder a nossa vergonha, em Gênesis 4 ele está nos mostrando de que maneira a gente pode ser aceito por ele. E Caim passa a ser o retrato, a imagem do homem pecador. Esse ser fugitivo, errante, que se afasta, que está dominado pelos desejos do seu coração, que está dominado pelas vontades desse ser pecaminoso, desse homem que afasta-se de Deus, que foge daquele que deseja uma relação com Ele. Então, Caim se torna a imagem do ser pecaminoso. Agora, o que Deus está nos dizendo, que a oferta mostrada através dos frutos da terra e de um sacrifício, basicamente é a expressão do coração. O problema não está na oferta. O problema está na disposição da alma e do coração daqueles que levaram. Porque para Deus não importa o estético. Para Deus não importa aquilo que está sendo feito daqui para fora. É a disposição do coração que faz Deus olhar para uma oferta e dizer: essa eu vou aceitar e essa não. Uma oferta tem a ver com as realizações humanas, com os desejos baseados no coração pecaminoso. E a outra oferta tem a ver com o próprio Deus. É aquele tipo de oferta que tem como finalidade constranger o sagrado. Sabe aquela ação que o homem faz dizendo: Deus não pode dizer que não quer isso. Aquele tipo de coisa que faz a gente quase exigir uma resposta positiva pela nossa ação. Ontem, cheguei em casa e pouco antes de fechar os olhos e dormir, eu liguei a televisão e comecei a passar alguns canais. E aí, é natural, depois da meia-noite, sempre ter programas religiosos. Eu parei em um, conhecido até pessoalmente de muitos da igreja, e ele estava dizendo da maneira, o caminho que ele estava percorrendo para uma aceitação e do favor de Deus. Estava subindo o Monte Sinai. Ele dizia: isso daqui é o sacrifício que a gente precisa fazer para ser aceito por Deus. 5 horas subindo, 4 horas para descer, para que depois de tudo isso feito, Deus possa encontrar alegria na gente. É o tipo de ação que tem a ver com constrangimento do sagrado. É o tipo de ação que faz quase a gente dizer que Deus não pode negar porque a gente se esforçou. E eu olhei para aquilo e falei: isso daí só tem sentido
um sentido, um bom exercício físico. Ele só pode perder alguns quilos, uma boa caminhada, 5 horas caminhando, subindo um monte. É um excelente exercício, nada diferente daquele que sobe o Monte Everest. Os dois têm o mesmo sentido, espiritualmente não tem significado nenhum. Esse tipo de oferta é a oferta de Caim. É a oferta que Deus não vê a necessidade de uma ação como essa. Há uns 4 meses alguém me procurou e falou bem assim, me dá um pedido para eu levar para tal lugar. Eu falei bem assim, você pode orar por ele aqui agora, porque o mesmo Deus que vai te ouvir lá, ele está aqui e vai ouvir aqui. Você não precisa fazer esse tipo de coisa, para mim. Eu não acredito na manifestação de Deus em uma geografia, eu acredito na manifestação de Deus em um coração. Em um coração quebrantado e contrito. Essa relação da geografia termina quando ele se entrega em uma cruz e o véu se rasga de alto a baixo. E ele sai da geografia, por detrás das cortinas, e vai para a vida. Você pode estar no lugar mais sagrado do mundo. Se o seu coração não estiver quebrantado e contrito, não tem sentido estar naquele lugar. Mas você pode estar no ventre do inferno, como Jonas teve, no capítulo 2, e gritou ao Senhor com sinceridade do coração, e Deus o ouviu. Porque o sentido não está no lugar, está no coração. Pode ter jeito de coisa sagrada, pode ter forma de coisa sagrada, mas pode não ter resposta de Deus. Tanto é que as maiorias dos rituais que são feitos para Deus, o entendimento que aquilo tem um destino para o Senhor, Deus não aceita. Porque só existe um jeito de ser aceito por Deus. Só existe uma forma de Deus se agradar da gente. Só existe um jeito que a gente pode olhar nos olhos de Deus e ser amado por Ele. O símbolo dessa aceitação e desse encontro e dessa relação está aqui. O motivo que eu estou falando isso é porque tem tudo a ver com a ceia. Tem a ver com a nossa impotência. A ceia é o símbolo da impotência humana. A ceia é o símbolo da incapacidade humana de ser aceito por Deus. A ceia é o símbolo que nada estético, que nada humano, que nada bem feitinho, bonitinho, organizadinho, no seu devido lugar faz sentido para Deus. A oferta de Caim está ligada ao seu trabalho, ao seu suor. A igreja cristã nos primeiros séculos sofreu de uma teologia que respinga até hoje, eu acredito que é a mais forte em nossos dias, pelagiana, que achava e dizia que o encontro com Deus, a relação com Deus se desenvolvia por um esforço humano. Então a gente tem que derramar o suor, a gente tem que sacrificar. A gente tem que acabar com a gente para que Deus possa nos aceitar. Essa é a oferta de Caim. Lavrando a terra, derramando o suor, colhendo fruto, dizendo tudo aquilo. Ele pega tudo aquilo, esforço próprio, conseguido na unha, na garra, e chega diante de Deus e diz: está aqui o meu esforço. Agora vem Abel e pega a sua impotência, a sua incapacidade, aquilo que ele não fez nascer, aquilo que ele não fez crescer.
aquilo que está sendo como um símbolo de substituição. Ele pega isso e chega diante de Deus e diz: está aqui, não me custou o trabalho. Não derramei uma gota, eu não fiz nascer essa ovelha. Eu não fiz esse negócio crescer. Não custou uma gota do meu sangue, do meu suor. Mas está aqui. Dizendo para a gente que a única forma que Deus nos aceita é porque tem um sacrifício. Da mesma forma que em Gênesis 3:21, quando o casal está escondido com algumas folhas, vem Jesus e pega a pele, vem Deus e pega a pele e coloca sobre a vergonha do casal, dizendo que eles, para esconder a vergonha, tem que ter um sacrifício. Alguém tinha que morrer, tem que ter pele, tem que ter sangue, tem que ter uma vida se entregando para que eles pudessem esconder a vergonha do pecado. Agora passam-se os anos e a gente ainda não consegue entender isso. A gente não percebe que a única forma que faz Deus olhar para a gente é porque teve um sacrifício. Que a espiritualidade que Deus requer de nós não é aquela fruto do suor, fruto da terra, fruto do trabalho, mas a espiritualidade que entende o seu amor, a sua entrega e a substituição. A espiritualidade que descansa na morte daquele que se entregou. A espiritualidade que consegue compreender o significado do que é estar consumado. Mas não, esse negócio incomoda a gente. Esse negócio de um Deus que colocou toda a sua exigência no seu próprio filho incomoda a gente. E aí a gente fica olhando no espelho e dizendo o que eu preciso fazer. Aí a gente remete aquilo que deveria ser uma relação para um culto, carregado de ritual, carregado de estética, carregado de performance, carregado de suor. E a gente vai fazendo da relação um negócio onde tem esforço humano. Enquanto ele disse não, a cruz existe para que a relação e a reconciliação, a pacificação possa existir entre nós. E você possa viver comigo. Me levar para a vida. Cruzar as esquinas, sorrir pelo mundo, experimentar do amor, provar da graça, entender o significado da misericórdia que se renova a cada novo amanhecer. Mas a gente não gosta disso. A gente procura os ambientes onde a gente tem que lavrar a terra, onde a gente tem que colocar os frutos. E aí a gente vem num ato de exigência. O nosso dízimo se torna uma exigência do favor de Deus, e não um ato de gratidão a Deus, porque a gente já é abençoado por causa de Cristo. A nossa oferta se torna a oferta da exigência de Deus, e não o lugar da generosidade e do amor que a gente tem com Deus, e dessa entrega livre e espontânea que tem que ser. E aí aqueles entendendo da nossa incapacidade de reconhecer e de entender o sacrifício de Abel, manipulam e nos faz todos os dias uma espiritualidade com as performances de Caim, com a estética de Caim, com o jeito de Caim. Eu estou te convidando para entrar pelo novo e vivo caminho, onde tudo já está resolvido. E o caminho te conduz aos olhos do Senhor. E
estou te convidando para ter a confiança numa âncora que foi lançada além do véu, através da cruz de Cristo. Eu estou te convidando para um amor que se entrega, de uma vida que se torna uma vida toda para Ele, porque entende o significado da entrega dele. Essa oração é feita não como um constrangimento a Deus, uma exigência, mas a oração que é feita pela intensidade, pelo significado da relação que se estabeleceu. Oro, que não existe nada melhor que saber que os ouvidos de Deus estão abertos. E a minha oração, esse processo da vida, cada respirar, eu estou dizendo que a glória de Deus está sobre a minha vida, e a minha vida tem que ser para a glória dele. Existe na história um entendimento que o nome de Deus se perdeu. Aquele nome impronunciado pelos hebreus. Eles pegam somente as 4 iniciais, que é Y, é Yud Rei Vav Rei, é YHWH, é isso, né, pastor Rubens? Yud Rei Vav Rei, que são as iniciais dos nomes de Deus. E eles escondem o nome de Deus, aquele nome que não pode ser pronunciado em vão. E uma escola rabínica diz o seguinte, que o significado das 4 letras perdidas é isso daqui, ó. Quando o homem diz, ele está dizendo que Deus é o eu sou. Que o nosso fôlego de vida declara a existência de Deus e diz o nome de Deus. Essa vida que enquanto respira, está dizendo que Ele é. Ele é e Ele é. A oferta deve estar baseada não naquilo que não temos e nunca fomos. A oferta, melhor, deve estar baseada naquilo que não temos e nunca fomos. Minha oferta a Deus, ela está baseada naquilo que eu não tenho e naquilo que eu não sou. Ela está ligada com a cruz. É o Filho dele que é a oferta. A minha entrega para Deus, num processo de aceitação, de encontrar graça aos olhos de Deus, está na cruz. É o Filho de Deus se entregando por nós, dizendo que a partir de agora a gente está perto de Deus e aceito pelo Senhor. Uma outra verdade é que não há nada que você possa fazer para se entender com Deus, a não ser que Ele faça. Você me perguntar nesta manhã, pastor, o que eu devo fazer para me entender com Deus? Eu falo, isso daí não depende de você. A única maneira de você se entender com Deus é Deus fazendo alguma coisa por você. Não existe nada que o homem possa fazer. A lei de Deus é simplesmente um não pode para a gente. A lei de Deus está dizendo que a gente não consegue, é impossível. A única forma de você se entender com Deus é Deus fazendo alguma coisa por você, e Deus fez.
A cruz é o que Deus fez para se entender com a gente. E aí Ele ouve a gente. Sabe por que Ele ouve? Por causa de Jesus. Sabe por que Ele vê a gente? Por causa de Jesus. Sabe por que Ele abençoa a gente? Por causa de Jesus. E aí, pastor, mas o que significa então todas as minhas disciplinas espirituais? Eu digo, é somente uma resposta de amor e de gratidão àquele que se entregou por você. Não há nada que essa igreja possa fazer para se entender com Deus, a não ser que Deus faça alguma coisa por ela. Não existe. Não tem possibilidade de chegar aqui, a gente cortar punho, a gente sair aí cruzando esquina, a gente fazer qualquer tipo de coisa dizendo a gente precisa se entender com Deus. Deus diz, não é o caminho. A oferta de Caim é alguém achando que pode se entender com Deus por esforço próprio. E a oferta de Abel é dizendo, eu só posso me entender com o Senhor porque tem um sacrifício na relação. Porque o culto é um sacrifício que não exigiu nada de mim. Não fui eu que criei. Mas o culto só é culto porque a gente entende o significado do sacrifício. Esse culto só pode ser culto quando tiver claro na mente o significado da cruz de Cristo. Enquanto a gente achar que não, aí a gente precisa de uma série de coisas. A gente precisa, quem sabe, fornecer amuletos, significado, te dar aí uma receita, mas quando a gente entende que é a cruz que estabeleceu a relação, o culto já está feito. E para a gente orar, que você entenda que somente pela fé, somente nela, existe o descanso. É pela fé que a gente descansa no Senhor. E qual é a exigência de Deus para a gente? A fé. E que tamanho de fé? A fé que tem em seu coração. Eu estou lhe dizendo que Deus se alegra com a sua fé. Que a fé que está aí é o bastante para a relação com Deus. E que nessa fé você tem que descansar. A fé não é o esforço. A fé é o descanso. A fé é crer. A fé é entrega. A fé é a confiança. A fé é o repousar em Deus. A fé é o debruçar na vontade de Deus e descansar nela. Isso é fé. Fé é descanso. Fé não é um massacre da mente, da alma e do físico. Fé não é carregar fardos pesados, monte adentro. Fé é um descanso na relação e na comunhão com Deus que está firmada. A mente pagã vive achando que tem que pagar a promessa. Qual a diferença nossa de alguns exercícios nossos para a romaria feita em Aparecida? A gente só muda o lugar, a gente só muda a geografia, mas a consciência daquele que vai a Aparecida é a mesma daquele que vai para vários lugares. Porque em nenhum dos dois está a fé do descanso, da crença,
da confiança, da certeza que por mais incompreensível que seja o caminho que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo, Deus está conosco. A certeza que nenhum tipo de dor na vida é uma punição ou a ira de Deus sobre nós. A certeza que se algumas dores levamos daqui, temos a esperança que um dia dos nossos olhos serão enxugados toda lágrima. Fé é aprender a descansar no Senhor. Pela fé, Abel descansou no Senhor. Só existe duas formas de espiritualidade. Uma, baseada em si mesmo, no seu esforço, em quem você é, na sua capacidade, na sua energia. A outra é na cruz, é em Cristo. É deixar Deus resolver o meu problema consigo mesmo. A cruz é um conflito do Deus Pai com Deus Filho para resolver o meu dilema. Eu vou, me escondo debaixo da cruz, e os olhos de um Deus santo penetram um coração pecaminoso, porque a cruz está ali. Eu entro no Santo dos Santos com ousadia, como diz Hebreus 10, porque tem a cruz. Eu tenho certeza de vida eterna agora. Não é porque existe 35 anos de uma vida se esforçando para chegar lá. É porque há 2000 anos teve cruz, que entra no tempo há 2000 anos. Mas como Pedro fala, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi imolado. Antes de tudo já tinha cruz. Porque somente na cruz há perdão e somente no perdão há existência. Sem cruz, o pecado teria acabado com a gente. Então a cruz surge antes do pecado. O perdão de Deus é o que sustenta o universo, porque ele se manifesta antes mesmo do pecado acontecer, porque se tivesse se manifestado depois do pecado ter acontecido, estava tudo destruído, porque o pecado nos jogaria ao distanciamento de Deus. Antes de tudo, o Cordeiro de Deus foi imolado. E esse é o sacrifício que a gente coloca nos olhos do Eterno, o seu próprio Filho, porque só Ele pode fazer alguma coisa por nós. Coloque-se em pé. Tudo aquilo que envolve a nossa espiritualidade é simplesmente uma resposta de amor, de gratidão, àquilo que recebemos. Se existe uma coisa que o mundo parou de compreender há muito tempo, é o descanso. A gente não descansa mais. A gente vive numa pressão louca. A gente vive preocupado com o futuro. A gente vive preocupado se a relação com Deus está indo bem ou não. Mas eu quero lhe convidar nesta manhã ao descanso em Deus pela fé. Não repouso no Senhor.
pacificação do seu coração no Senhor. Está tudo resolvido. Deus está com você na sua casa. Deus está com você na sala do seu quarto. Deus está com você em cada decisão da sua vida. Descansa nisso. Deus está perto. O que a gente pode temer quando a certeza e a consciência de um Deus junto nos toma? Deus está com você na enfermidade. Deus está conosco diante de uma fatalidade como do Adriano. E a gente descansa. Porque a morte, ela é diferente para quem fica. Para quem vai é uma coisa só. Para a gente foi uma tragédia de caminhão. Agora para ele, para aquele que morreu aos 80 é uma coisa só. E a gente descansa mesmo diante de uma fatalidade como essa. Descansa porque tudo o que precisava ser feito para que este momento a gente tivesse esperança foi feito por quem poderia resolver o problema. E ele resolveu. Adriano descansa no Senhor. Se eu não estou enganado, domingo ele estava aqui. Fecha os olhos. Senhor, nesse instante nós descansamos no Senhor e na Tua vontade. Seja uma oração sincera dos Teus filhos antes da ceia. E que a consciência clara da cruz de Cristo se estabeleça na vida, na alma, no coração dos Teus filhos. Me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia,
Pastores, presbíteros, por gentileza, venham aqui. Você continua em pé. Pastor Rubens vai estar orando pelo cálice, pelo pão. E depois nós vamos distribuí-los. E no momento que você pegar, você já pode comer do pão e beber do cálice. Amém? Como um gesto de descanso e de aceitação pelo Senhor. Graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque a nossa salvação não depende de nós, mas depende do Teu amor, depende do sacrifício de Jesus Cristo. Senhor, e tudo que nós temos de fazer é dizer que nos entregamos e que aceitamos a vontade do Senhor e que nos submetemos ao senhorio do Senhor. Mas o sacrifício perfeito já foi feito lá na cruz para a nossa redenção. Muito obrigado, Senhor, por isso. Ó Deus, e nós consagramos a Ti neste momento esses elementos que estão sobre a mesa, Senhor. O pão que nos traz à memória o corpo de Jesus que foi moído pelas nossas transgressões. O cálice que nos lembra do sangue de Jesus que foi vertido para que pudéssemos ter uma nova vida. Nós consagramos ao Senhor esses elementos que sirvam de bênção para nós ao participarmos deles, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa esta comunidade de Arapongas, as demais igrejas locais. Abençoa a igreja do Senhor, aquilo que chamamos de igreja invisível, que recebe tantos ataques do inimigo, Senhor, para minar essas verdades bíblicas. Mas a Tua palavra diz que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Abre, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, a cada dia, para compreendermos as verdades tão profundas da Tua palavra, Senhor, que nos levam a descansar nos braços do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Pastor Zé Carlos, por gentileza, nos ajude. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me secar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia,
venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Coloque-se em pé. E agora, irmãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, a vida da sua família, de todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Um excelente domingo, um excelente feriado a todos. Vão em paz.